Oi, jovens, tudo bom? A gente inicia a partir dessa semana as nossas aulas de uma maneira diferente, mas vamos tentar aí aos pouquinhos se adaptar e fazer com que as nossas aulas sejam bacanas da mesma maneira quando a gente se encontra, quando a gente está junto, certo? Bom, só para retomar, na última aula de geografia, a gente fez aí, né, o tema 1 do livro 2, só que foi no caderno, né? Então eu quero só dar uma retomadinha nos principais tópicos para a gente poder dar continuidade ao nosso livro, beleza? Bom, aí no capítulo 1, ou tema 1, a gente falou um pouquinho da diferença de representação espacial e representação cartográfica, né? Quando a gente fala aí de representação espacial, é exatamente isso, né? O conjunto dessas técnicas que o ser humano usa para poder expressar o conhecimento que ele tem sobre o espaço que ele vive, né? Sobre o espaço geográfico, né? Quando a gente pensa nessa representação desse espaço geográfico, a primeira maneira que se teve para representar em geografia foram os mapas, né? O primeiro mapa que se tem conhecimento foi esse mapa aí que a gente tem no nosso livro, encontrado na região da Mesopotâmia, que a gente vai estudar em história. Era um mapa feito num bloco de argila, porque eles não tinham papel como os egípcios, então eles utilizavam a argila para fazer as anotações. E quando a gente pensa em mapa, a gente vem aqui nessa palavrinha, que é cartografia, que é a ciência, né, do estudo e elaboração desses mapas. Ao longo dos anos, essa cartografia ela foi sendo aperfeiçoada, né, com os instrumentos que se tem hoje, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o uso dos satélites para você poder ter uma melhor qualidade desse mapa e um melhor detalhamento, né? O primeiro mapa, quando a gente pensa em geografia, os primeiros mapas, desculpa, eles eram feitos dessa maneira, né? Que são os mapas pictográficos. Já que eles não tinham exatidão do território, eles faziam desenhos. Eu acho que ia me dar muito bem nessa época fazendo mapas, porque, como vocês sabem, eu desenho muito bem, na verdade. Bom, mas só voltando aqui. Quando a gente pensa, né, então, na cartografia, que é esse estudo dos mapas, é importante ressaltar o seguinte: hoje, o mapa ele traz muito mais informação do que antigamente. Só que para uma pessoa leiga que nunca viu um mapa, ela precisa ter, na verdade, o mapa precisa ter alguns itens muito importantes e específicos. Primeiro é o título, né? Ele vai falar sobre o assunto daquele mapa. Eu posso não entender nada de geografia, mas se eu olhar aquele mapa e tiver escrito lá Brasil, climas, eu vou saber o assunto do mapa. Outra informação importante é a legenda, né? Dependendo da cor que o mapa está pintado, eu sei o que aquela cor quer representar, aquele círculo. Lembrando, mais uma vez, que azul em cartografia é água, então a gente não pode pintar nenhum território de água, certo? Ainda falando sobre o estudo dos mapas, aí a gente entra, né, na representação cartográfica. Se na representação espacial eu tinha as técnicas para você poder detalhar o espaço que você vive, na representação cartográfica é de que maneira que eu vou colocar isso na prática. Então, não é do nada eu vou lá criar um mapa e colocar um desenho ou um título aleatório. Não, eu preciso ter um conhecimento específico daquilo, dessas técnicas, né, e poder colocar isso no papel. De novo, hoje a gente tem a utilização dos satélites, né, de última geração para poder dar cada vez mais de forma precisa as informações. Haja visto o Waze, por exemplo, tudo bem, ele manda a gente ir para alguns lugares onde a rua é contramão, mas aí não é culpa dele, tá? Você tem com exatidão, né, e precisão aquele local. A gente vai ver esse ano também um pouquinho sobre as coordenadas geográficas, que são pontos específicos no mapa. Antigamente, quando você não tinha o Waze ou nenhum GPS, eles utilizavam isso, tá? Ainda aí no capítulo 1, depois vocês vão responder essas perguntinhas bonitinho. Quando a gente fala sobre representação da Terra, existem aí duas maneiras de representar a Terra. O planisfério, né, que é a representação plana da Terra, e a vantagem dele é que você consegue observar a Terra toda de uma vez só que, óbvio, né, para quem acha que a Terra é plana, esses terraplanistas aí que eles acham que é isso, não é assim. Então, existe uma distorção muito grande quando você coloca a representação da Terra num planisfério. Só facilita o nosso estudo, mas não tem como você comparar e falar que é muito preciso. Diferente do globo terrestre, que é uma forma muito mais aproximada da Terra, né? Só que quando você vai estudar,
você precisa ficar lá girando, você não consegue ver ela toda ao mesmo tempo. Então, depende do que você quer estudar, que você vai utilizar aí o planisfério ou o globo. Em geografia, a gente utiliza muito mais o planisfério, porque fica mais fácil. A gente tem que entender o seguinte, quando a gente pensa aí no estudo da geografia, né, ninguém aqui é um expert, nem é um geógrafo para poder analisar especificamente aquele ponto. Então, nos livros, você tem diversos planisférios para poder facilitar a interpretação e o conhecimento da geografia, certo? Aqui nós temos, olha que bonitinho essa imagem deles observando um planisfério maravilhoso. E depois nós temos esse jovem, olha, observando aí, quem sabe ele está vendo onde passarei a quarentena. Olha que lindinho. Bom, aqui tudo isso tem no livro, desculpa, no caderno de vocês. É mais aqui só pra gente dar uma retomada nesse conteúdo, que é bem tranquilo, tá? Eu vou pedir para vocês depois fazerem nessas atividades aqui da página 7. Melzinho na chupeta, super fácil. Deem uma olhadinha aí, façam e depois a gente pode ir comentando isso lá no nosso fórum, tá bom? Só pra gente então retomar esses itens do primeiro capítulo do livro 2 e aos pouquinhos a gente vai se adequando. Se vocês tiverem dúvidas ou querem complementar alguma coisa, porque a participação de vocês não vai ser tete a tete. Então vocês mandem lá no nosso fórum. Vou criar um fórum bem bacana, específico, para a gente discutir só essas questões de sala. E já coloquei um outro fórum, né, para vocês participarem de outras maneiras, dando dicas, falarem um pouquinho aí do que vocês estão fazendo, como a gente conversa em sala de aula, né? Beleza, jovens? Até mais. Beijo.